Vamos pro tema. O que você acha? Para você, existe pecadinho e pecadão? Comenta aí. Para você, existe pecadinho e pecadão? Existe um pecado que Deus olha assim, não, esse pecado aqui é demais. Esse aqui não é tanto. Deus faz julgamento entre tipos de pecado, intensidade de pecado. Para você, um homem que rouba um banco, que rouba uma manteiga, uma margarina ou um pão para comer, tem o mesmo efeito? Comenta aí. Comenta aí para a gente ir falando enquanto o nosso convidado entra. Como eu falei lá no Facebook, teve uma irmã que falou nos comentários da postagem: pecado é pecado. Será? Será que pecado é pecado? Será que Deus não olha de diferente forma dependendo do que estamos fazendo? Aí eu botei lá no comentário: assista a live e se surpreenda. Então Deus hoje vai nos surpreender. Na minha opinião, o Fabão botou aqui: o pecado, Deus vai de acordo com cada coração. Amém. Se ele é pequeno ou grande, tá certo, Fábio. Então, pelo Fábio, depende do coração da pessoa que está pecando, né? Então, a gente tem que aprender a olhar muito as palavras de uma forma mais profunda. Porque o que significa pecado? Aprendi que não existe pecadinho e nem pecadão. Amém, sabe? Eu também aprendi assim. Por incrível que pareça. Eu também aprendi assim. Ou melhor, às vezes a gente nem aprendeu, né? Mas a gente ouve as pessoas falarem. Tem coisa que a gente não senta numa sala de aula para aprender realmente. Então, nosso convidado chegou aí. Chegou o pastor Paulo aqui. Pastor Paulo. Então, realmente, a gente ouve as pessoas falarem coisas e a gente fica repetindo. Vai, pastor Paulo. De paz, pastorzão. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera. Obrigado aí pelo convite. Participar aqui dessa live contigo. Estava escutando aí você falando. Estava escutando? Estava escutando o comecinho da live. Ah, sim. Realmente esse é um ditado dentro do meio evangélico, né? Não existe pecadinho nem pecadão. Muitas pessoas aprenderam assim, né, pastor Paulo? Todos os pecados teriam o mesmo peso, né? Diante de Deus. Mas, na verdade, olhando pelo prisma da palavra, não é muito bem assim, né? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aí nesse que a gente vai falar hoje. Rapaz, meu vizinho tá com uma furadeira aqui furando a parede. Não sei se tá dando para ouvir aí, se tá atrapalhando. Espero que mesmo? Não, mas não tá saindo nada no áudio aqui não, viu? Não tá saindo nada no áudio não. Ah, agora tá. Tô melhorando aqui a câmera aqui. Daqui a pouco ele para. Né? Então, pastor Paulo, vamos lá? Vamos lá.
Errais por não conhecer as Escrituras. Pecadinho e pecadão. Existe ou não existe? Uma irmã se ouviu num comentário no Facebook que a irmã botou lá. Para mim, pecado é pecado. Certo. Infelizmente, a gente ouve falar, né, e reproduz. Nem tudo que a gente ouve, a gente vai analisar. Foi por isso que os bereanos, né, pastor Paulo, no fim foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles ouviam e consultavam, conferiam. Né? E isso está sendo a nossa missão hoje, chamada para bereanos. Então, ó, vamos... Antes da gente entrar nos textos bíblicos, né, porque vamos tentar fazer uma construção do pensamento aqui. É claro que o nosso manual de fé e de prática é a palavra, né? É a palavra de Deus. Então a gente tem que seguir e obedecer aquilo que está na palavra. Mas vamos seguir uma linha de raciocínio aqui. Nós, seres humanos, nós, homens falhos, cheios de pecados, cheios de erros, criamos leis, né? Quando eu falo nós, eu estou falando o homem de uma forma genérica, o homem na questão do gênero, né? Criamos leis aonde nós categorizamos os crimes, os erros que são mais graves e que são menos graves. Então, só partindo desse princípio lógico. Então, por exemplo, na lei dos homens, né, no nosso Código Criminal, um homem que comete um crime de roubar um botijão de gás da casa de uma pessoa é um crime diferente da pessoa tirar a vida da outra, cometer um homicídio. Então, os crimes e as penalidades são dados de acordo com a gravidade do crime. As penalidades elas são dadas de acordo com a gravidade ou menos gravidade do crime que foi cometido. Então, por isso que precisa haver o quê? Precisa haver um julgamento, precisa a pessoa passar por um tribunal, precisa a pessoa ser julgada por um juiz, ter um advogado de defesa, um promotor. Se na lei dos homens, nós que somos falhos, errados, nós que somos maus, entendemos que existem graus diferentes de crimes cometidos, de pecados cometidos, com Deus não é diferente, segundo a Bíblia. Então, essa questão de não existe pecadinho nem pecadão, todos os pecados são iguais diante de Deus, pelo prisma humano, só pelo prisma humano, já existe uma diferença disso daí. Isso aí. Quer fazer um comentário? Eu estava falando com um rapaz que veio trocar a porta aqui de casa, que o pecado em si já é uma rebeldia contra Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, porque fizemos coisas que feria a moral, porque dentro de nós já existe uma lei moral. Dentro de nós já existe. A gente não precisa ler nada que roubar, matar, adulterar, cobiçar, tudo isso é errado. Isso é uma lei moral que vem dentro de nós, falar em Romanos capítulo 1. Porém, enquanto estamos na prática desses pecados, nos tornamos inimigos de Deus, é uma rebeldia contra Deus. Então, Deus está nos olhando diferente, claro, a gente está separado dele totalmente, porque estamos na prática do pecado, ou estávamos, né, na prática do pecado, porém, há o caminho
para chegar até a Deus. Mas vamos lá, dá prosseguimento aí ao texto. Então, aí quando a gente vai para a Bíblia, né, quando a gente vai para a palavra de Deus, e a gente olha lá pro Antigo Testamento, a gente falou da lei dos homens, né? Ou seja, na lei dos homens existe essa diferenciação de pecados mais graves e pecados menos graves, crimes mais graves, crimes menos graves. E quando a gente vai para a lei de Deus, a lei que foi dada por Deus a Moisés, como que é isso? Então, a gente encontra, por exemplo, aqui em Levítico, eu vou ler aqui em Levítico, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui, ó. Levítico, capítulo 6. Eita, cadê? Então vamos lá, Levítico capítulo 6. Fala aqui da oferta, sacrifícios pelos pecados voluntários. Então quando fala assim, na verdade, desde o capítulo 5, desde o capítulo 4 de Levítico, vai falar aqui dos tipos diferentes de ofertas pelos pecados. Então tem aqui os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes, os sacrifícios pelos erros do povo, os sacrifícios pelos pecados de um príncipe, os sacrifícios pelos erros de qualquer pessoa. Então, deixa eu ler aqui, capítulo 4, 27. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. Então, ele aqui, Deus, dando a Moisés, especificamente, sacrifícios diferentes para pecados diferentes. Quando a pessoa pecava por ignorância, ela tinha um determinado tipo de sacrifício que ela ia ter que trazer para o sacerdote. O sacerdote ia matar o animal, ia sacrificar para cobrir o pecado daquele 5:17 de Levítico. 5:17. Pecado por ignorância. E 5:17, exatamente. Havia um sacrifício que era feito por pecados voluntários. O que é um pecado voluntário? A pessoa ia lá, ela não pecava por ignorância. Ela pecava sabendo que estava cometendo pecado. Então já era um outro tipo de sacrifício. Tá? Então, o que eu quero explicar com isso aqui? Para a gente não ler todos os textos. É que Deus classificou, o próprio Deus, na lei de Moisés, classificou sacrifícios diferentes, ou seja, penalidades diferentes, dependendo do tipo de pecado que a pessoa cometesse. Então, na própria lei, olha só, na própria lei de Moisés, havia essa distinção de pecados mais graves, pecados menos graves. E tinha uma classe de pecados, pastor, tinha uma classe de pecado que era considerado tão grave que nem cabia sacrifício, que não adiantava a pessoa levar animal, a pessoa era morta. Levítico capítulo 20, olha só, Levítico capítulo 20, versículo... Pecados fatais. Não entendi, pecados? Pecados fatais. Fatais, era fatal, né? Exatamente, ó. Fala aqui, ó, capítulo 20, versículo 4. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, o que significa isso? Que está falando de
pecados onde a pessoa entregava os próprios filhos para serem entregues em sacrifício a outros deuses. Então ele está falando aqui, se as pessoas da terra esconderem os olhos daquele homem, que houver dado da sua semente aqui dos seus filhos, a Moloque o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e para os encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. E aí ele vem falando aqui, versículo 9, quando o homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Todo homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E aí vai a lista. Então, na lei dos homens, nós vimos que existem classificações diferentes de gravidade de crimes, de erros, de pecados. Na lei de Deus, lá no Velho Testamento, nós vimos que haviam também diferentes pecados com consequências diferentes para cada tipo de pecado. Havia o pecado em que a pessoa ela podia levar lá a oferta dela, o animal para ser morto. Essa oferta pelo pecado ela era considerada uma oferta substitutiva, ou seja, era o animal que estava morrendo no lugar do pecador, né? Só que tinha tipos de pecados que, se a pessoa cometesse, ela era apedrejada. Ela morria por apedrejamento, né? Então, daí a gente parte para entender que não existe, aliás, que existe sim pecadinho e pecadão. Pecadão. Já quebrou aí o chamado jargão, ou até mesmo o conselho errado, a instrução errada que algumas pessoas aprenderam. E vou ser sincero, eu também aprendi dessa forma, depois que eu fui me instruindo e chegando a um esclarecimento maior. Então, vamos lá para aquele texto lá de 1 João? E aí a pessoa pode falar, tudo bem, pastor, mas aí é na época da lei, né? Aí hoje a gente está na época da graça. Hoje a gente está na época da graça. Se na lei dos homens fizeram diferenciação de intensidade, de causa punitiva, e Deus, na lei de Deus também, Deus deu essa lei para Moisés, e também teve causas punitivas, porque Deus mudou, é outro Deus que servimos agora. Mas mesmo assim, vamos atender essas pessoas e falar, não, era outra dispensação, era outro tempo, outra cultura, outra época. Então, vamos lá então, para a época da graça. Vai lá, manda ver. 1 João, capítulo 5, verso 16 e 17. 1 João, capítulo 5, verso 16 e 17. Fala assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, ele orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Esse aqui, pastor... Segura rapidinho, Paulo. Segura rapidinho. Gente, deixa eu botar vocês aqui no patamar que estamos. Normalmente, a gente aprende isso em seminário, em faculdade teológica.
Até a escola bíblica também, dependendo da profundidade do professor de escola bíblica. Então, você está sendo muito privilegiado e beneficiado. Tem um aviãozinho aí embaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho aí e chama as pessoas que você sabe que gostam de conhecer a Bíblia, pessoas que não gostam de errar quando estão falando coisas a respeito da Bíblia. Então, clica aí e chama, que aí eu queria, pastor Paulo, Vamos falar. agora a gente fazer uma pergunta ao pessoal. Acabamos de ler aí que há pecados que são para a morte. O apóstolo João, o pastor João está falando, nem ore por esse. Por esse que comete pecado pela morte, eu não peço que orem. Uhum. A pergunta é, para vocês, o que significa pecado para a morte? Responde aí, gente. Porque isso aqui é um seminário no ar. Entendeu? Boa. É um seminário online. É uma live que está se falando e dando texto, comprovando aquilo a qual se está falando. Ou seja, a gente não fala porque a gente acha, é porque está escrito. Uhum. E por isso que muitos pastores têm chamado de mestre, porque eles vão muito mais fundo, ou muito mais profundo do que as escrituras estão escritas. Eles vão atrás dos significados, das etimologias, da fonte que foi escrita, do grego, do hebraico. Então, chama aí, clica no aviãozinho, chama pessoas aí, comenta, porque quanto mais você comentar, mais no Instagram tem como algo pertinente, entendeu? Importante. Então, bota coraçãozinho, bota foguinho aí, bota a Bíblia aí, tem livrinho aí nos seus emojis, bota a Bíblia e vamos lá, pastor Paulo. Bora. Existem pecados que estão para a morte, por isso eu nem peço que ore. Mas o curioso é que, se a gente ler o versículo anterior, pastor Paulo, se me permite, eu gostei muito do que João está falando no 16, que ele fala, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Queria deixar só uma coisinha aí. Tá. Fazer uma outra pergunta, você que está nos ouvindo. Você tem orado pelos seus irmãos que você vê cometendo alguns deslizes, algum pecadinho, vamos dizer assim? Porque é isso que o apóstolo João está nos dizendo para fazer. Orar pelos irmãos que nós vemos cometer pecados que não são para a morte. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem intercedido por aqueles que você saiba que pecou, você viu que pecou? Porque é isso que João está falando para nós fazer. E aí está falando que Deus dará vida. Olha o poder de Deus liberado através de nós quando oramos. Eu parei de falar, pastor Paulo, e agora já vai. Essa é a proposta dessa live, pastor Paulo. A gente, ao mesmo tempo, esclarece a dúvida e, ao mesmo tempo, transmite conhecimento. Então, vai aqui mais uma gotinha de conhecimento. Eu parei de orar e até de mencionar que a nossa oração tem poder. Porque quem tem poder é Deus. Com certeza. A nossa oração é um canal para acessar a Deus que tem todo o poder de fazer, inclusive, da vida dessas pessoas que estão cometendo pecado
que não são para a morte. Eu gosto muito de ensinar isso. Ele fala, a oração tem poder, a oração tem poder. Aí a gente para de estar ali por causa de Deus e está ali por causa da oração. Logo a gente está mudando. A gente está botando a oração como Deus. Uhum. Então, foi mais uma gotinha de conhecimento aí. E aí, gente? Quem respondeu aí? O que é pecado para a morte? Ninguém se arrisca a responder que é pecado para a morte. Vai lá, pastor Paulo. E aí? Bora? Manda ver. Bom, o texto aqui de João, que nós lemos, ele fala o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Imagina, pastor Alexandre. Dá licença, pastor Paulo. Gente, não tem pecado para a vida, não, tá? Pecado tem suas consequências e tem as suas punições, né? Mas não tem pecado para a vida, tá? Vamos lá. Continua aí, pastor Paulo. Imagina que exista uma situação, olha só, uma situação aonde a pessoa ela vai orar e Deus não vai ouvir a oração dela. Ó. Então imagina, por isso que João está falando assim, ó. Por isso João está falando assim. Existem pecados que não é para a morte, e se o irmão vê o irmão cometendo pecado que não é para a morte, orará e Deus vai dar a vida para aqueles que não pecarem para a morte. Aí fala, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, existem pecados que se a pessoa cometer esse pecado, não adianta ela orar. Porque Deus não vai perdoar. E que pecados são esses? Vamos para a Bíblia. Ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fala assim: maridos, coabitai ou convivei com a vossa mulher com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas co-herdeiras da herança de Deus convosco, para que não sejam impedidas as suas orações. Para que não sejam impedidas as suas orações. Tem um outro texto, só para a gente construir aqui a linha de raciocínio, que esse texto, essa palavra é falada por Jesus, está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, onde ele fala o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo de número 23. Portanto, vamos ler o 21 para a gente entender. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que a seu irmão chamar de raca ou de tolo será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa ali, diante do altar, a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem, apresenta a tua oferta. Por quê? Porque se a pessoa for, no caso aqui da oferta, entregar uma oferta a Deus, mas ela está, isso aqui quem falou foi Jesus, mas a pessoa está com um problema não resolvido com o seu irmão, Deus não vai receber a oferta dessa pessoa. Então, em primeiro lugar, o que são pecados para a morte? São pecados cometidos contra outras pessoas. São pecados cometidos contra outras pessoas. Aonde, quando alguém peca contra outra pessoa, não adianta ela pedir perdão para Deus. Ela tem que pedir perdão para a pessoa que ela teve problema. Existe pecado para a morte, por isso eu não digo que ore. Por quê? Porque a pessoa precisa procurar a pessoa com quem ela teve o problema e ela precisa se consertar com aquela pessoa. Por isso que Pedro falou assim, olha marido, você trate bem a sua esposa, conviva bem com a sua esposa, porque se você tratar ela mal, brigar com ela, não adianta você orar, que Deus não vai responder. As suas orações vão ser impedidas. Você precisa se reconciliar com a sua esposa, você precisa colocar uma pedra em cima do que aconteceu, se acertar com ela, para que a sua oração possa ser ouvida e para que Deus possa te perdoar. Então, a primeira classe de pecado são pecados para a morte, são pecados contra outras pessoas. São pecados que necessitam de confissão. Confissão. E aí existem 3 níveis e 3 tipos de confissão. Se quem estiver anotando, anota aí. Quem estiver fazendo anotação, anota aí. 3 tipos de confissão. Primeiro tipo de confissão é a confissão pessoal. O que é a confissão pessoal? É eu confessar a Deus o meu pecado. Ah, pastor, mas Deus já não sabe do meu pecado? Sim, mas nós precisamos confessar com a nossa boca o nosso pecado quando nós nos arrependemos. Quando nós estamos arrependidos dos nossos pecados, a gente ora, a gente fala, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu cometi isso, me perdoa. Segundo tipo de confissão é a confissão particular. O que é a confissão particular? É quando você peca contra uma pessoa. Quer ver? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 18. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 15. Fala assim, ó. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, o pecado não foi contra Deus. O pecado foi contra ti. Se o teu irmão pecar contra ti, olha o que ele fala. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Procura ele, conversa com ele, se acerta com ele. Não adianta você orar. Não adianta você falar, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque eu traí aquele irmão, eu falei mal dele, eu tinha um negócio com ele e eu passei a perna nele. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Não, você tem que procurar a pessoa. E o texto, Jesus ainda fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, ué, não foi eu que pequei contra ele que pecou contra mim. Mas Jesus está falando, se ele pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Ou seja, tenta acertar as pontas, tenta resolver a situação, tenta buscar um concílio. Se houve um problema entre pessoas, busque um concílio. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não a escutar, considera-o como um gentio e publicano. Então, primeiro passo é nós confessarmos, é fazer a confissão
particular. É procurar a pessoa com quem nós temos um problema e acertarmos as pontas com ela. O senhor quer fazer alguma consideração ou posso continuar? Eu queria só acrescentar aí o texto de Tiago 5,16, porque a gente está acostumado a repetir só a parte B do versículo, ou a C, e a gente só costuma citar esse texto assim, ó. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. A oração do justo pode muito seus efeitos. Mas esquece de ler o início do versículo, que começa assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, do homem para o homem. Aí sim, depois de você confessar, uau, aí a tua oração, a minha oração, a oração dos irmãos vai poder muito ser defeito. E é interessante, porque não, interessante que ainda fala assim, né? Se a gente começar a linkar lá atrás o que a gente estava lendo, dos pecados voluntários, e por erro, e por engano, e por ignorância, né? Que chamamos de involuntários. Com esse texto de agora, a gente vai começar a ver que muitas vezes esse pecado para a morte se apresenta como os voluntários. Nós poderíamos não ter feito, mas escolhemos fazer, com as pessoas que cometeram, né? Mas vai lá. E é interessante que ele ainda fala assim, né? O texto que o pastor leu, no 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. Ó, por isso que Davi, ele falou assim, que enquanto ele encobria o seu pecado, os seus ossos apodreciam dentro dele. Eu falei sobre 3 tipos de confissão. A confissão pessoal é quando eu faço a confissão de Deus. A confissão particular é quando eu procuro alguém, confesso, né, falo com essa pessoa. E existe a confissão pública. A confissão pública não é que a pessoa tem que ir publicamente e falar do seu pecado, mas ela pode procurar um líder espiritual, ela pode procurar o seu pastor e abrir, né, se ela está com problema, se ela dependendo do tipo de pecado que ela cometeu. É igual nós conversávamos aqui semana passada, a gente conversou no WhatsApp, né? E a gente colocou uma situação, né? Imagina uma situação que um pastor, né, é só uma ilustração para a gente entender. Imagina que um pastor, ele prega a palavra, ele ensina, ele está lá na frente de uma congregação, um exemplo. E de repente, ele, num momento de fraqueza, ele comete um adultério. Ele trai a esposa dele com uma outra mulher. Num caso como esse, não tem como a gente dizer que esse pastor ele simplesmente pode fazer uma oração e dizer assim: Senhor, olha, eu adulterei, eu traí a minha esposa, mas, Senhor, eu te peço perdão, perdoa o meu pecado, eu nunca mais vou cometer isso. E está tudo certo, ele continua pregando, ensinando, ele continua pastoreando a igreja. Não! Precisa haver o quê? Precisa haver uma confissão. Esse é um outro tipo de pecado para a morte. Né? Ou seja, que não basta você orar, você tem que procurar o líder espiritual, você precisa confessar o seu pecado. E aí entra, né, o texto de Tiago 5,16, que o pastor acabou de ler aqui: confessai
as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, precisa ficar um tempo em disciplina, precisa sentar um pouco, passar um período de restauração espiritual, ainda mais se for uma situação que vier a público, que escandalizar o evangelho, que escandalizar o nome do Senhor. Né? Às vezes a gente vê nos noticiários líderes que são pegos com envolvimento com crime, líderes que são envolvidos com desvio de dinheiro, líderes que caem em adultério. Não dá para a gente dizer não. A pessoa simplesmente pode pedir perdão a Deus, ela vai orar, vai falar, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, e vai continuar tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito, a pessoa tomando ceia, ensinando no púlpito, em cargos de liderança. Não, essa pessoa precisa confessar o seu pecado, e ela precisa passar um tempo de restauração, um tempo para que ela, se ela tem uma posição e um cargo de liderança, ela saia daquela posição por um tempo, para que ela possa se reestruturar espiritualmente, para aí sim depois voltar às suas atividades. Então, pecados que são para a morte. Tá? E tem outra coisa, muita gente, pastor, gente fala assim, mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Né? Pensa como? Provérbios 28. Deixa eu ler aqui. Provérbios 28 e 13. Só que a mesma coisa que o pastor comentou, né? Às vezes a gente só pega a última parte do texto. O Provérbios 28, 13 fala assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre, o que encobrir? É esconder. O que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí tem muita gente que fala assim, mas aqui confessar é a Deus. Não, aqui confessar, aquele que confessa e deixa, aqui confessar é a Deus. Tá, só que a parte B do texto, aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia, está respondendo a parte A do texto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ponto. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então a parte B está respondendo a parte A. Se confessar aqui é confessar para Deus, aquele que confessa e deixa, então confessar aqui é para Deus, então encobrir aqui... Encobrir é para Deus. Não tem como encobrir nada de Deus. A gente encobre do homem. A gente encobre das pessoas. Esconder aqui o pecado é esconder das pessoas, não é esconder de Deus. E se esconder aqui é esconder das pessoas, então confessar aqui também é confessar publicamente. É eu procurar o meu líder espiritual. Eu já fui pastor de igreja durante 10 anos. E eu já tratei situações. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo sem citar nome, tá? Porque a gente está ao vivo aqui, né? Está numa live, mas eu vou dar um exemplo. Eu tratei de uma situação, pastor, que o camarada ele era homossexual, mas ele escondia isso. E ele estava na igreja, ele tinha cargo de liderança na igreja, mas de vez em quando ele tinha uma fraqueza que ele ia nas baladas dos sábados à noite, ia lá, caía, se lambuzava no pecado, depois voltava e no domingo estava ministrando. E ele só conseguiu, pastor, se libertar no dia que ele entrou no meu gabinete e ele vomitou tudo que ele
passava, toda a situação da vida dele, tudo que ele vivia, as várias vezes que ele tentou se matar, porque ele tinha pensamentos de suicídios muitas vezes, porque ele falava assim, olha, as pessoas pensam que eu sou uma coisa que eu não sou. As pessoas me olham na igreja e me vê aquele homem espiritual e eu não sou. Autocondenação, né? Ele vivia uma vida dupla. E aí, no momento que ele abriu o coração dele, ele confessou os pecados dele, nós entramos num propósito de jejum e oração pela vida dele. E sabe o que aconteceu, pastor? Eu tive o prazer de fazer o casamento dele. Ô, glória a Deus. Eita, isso é maravilhoso. Tive o prazer de fazer dos privilégios, né? Tá servindo a Deus. Entendeu? Então, assim, existem pecados que não adianta a pessoa orar, porque não vai haver libertação. A pessoa tem que procurar um líder e ela tem que confessar o seu pecado, ela tem que expor o que está aqui dentro, o que ela está passando. Já presenciei casos, hoje eu trabalho com aconselhamento pastoral na igreja onde eu congrego, e eu já recebi casos inúmeros de líderes espirituais que estavam viciados em pornografia. E às vezes, quando a pessoa chega... Quando a pessoa chega numa situação para ela falar assim, olha, eu não tô aguentando mais, eu preciso abrir o que eu estou passando para alguém. Eu preciso confessar o meu pecado. E aí você começa um tratamento de oração, de libertação, de acompanhamento daquela pessoa. Aí sim, Deus ele restaura a vida dessa pessoa. Então, pastor Paulo, a Aline.Garcia, paz Aline, é um prazer tê-la conosco, está perguntando quais são os pecados para a morte, né? E pecados para a vida. Para a vida a gente já falamos que não existe pecado para a vida, tá? Todo pecado tem uma consequência e leva a uma morte. Seja morte espiritual, morte física, morte de uma área do ser humano. Mas os pecados para a morte, nós podemos classificar como os pecados voluntários, né? Os pecados voluntários, a qual depois de você escolher fazer, inclusive, para a gente deixar isso um pouco mais claro, eu queria que vocês abrissem aí sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Se quiser só ouvir e anotar aí, diz assim, cada um, eu estou lendo na versão NVI para ficar mais claro, tá? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Uau! Então, o pecado voluntário, ele surge na nossa mente, ainda que sejam dados inflamados do maligno, ainda que sejam coisas que nós não controlamos que vêm em nossa mente. Quando a gente alimenta aquilo, quando ele fala em engordar, é alimentar. Alimenta esse desejo, logo, se eu alimentei, é como se fosse um feto dentro do ventre da mãe, que a mãe começa a alimentá-lo enquanto está com ele no ventre. Só que, com o tempo, ele é concebido. E quando ele é concebido? Quando ele é cometido. Então, assim como o processo da vida acontece, o processo da morte também acontece. Exatamente, pastor. Esse é o processo da morte. Primeiro, vem na mente. A gente não tem gerência, às vezes, com o que vem na nossa mente. Depois eu vou até propor outra coisa para a gente. Mas vamos lá. A gente não controla o que vem na nossa mente.
mas nós podemos controlar ou escolher fazer com o que vem em nossa mente. A gente não controla o que as pessoas fazem conosco, mas nós escolhemos o que fazer com o que as pessoas fazem conosco. Exatamente. Então, toda mágoa, todo pensamento mal, tudo que aconteceu, pode até nos fazer pensar algo que nós pecamos só de pensar. Mas depois nós escolhemos repreender, pedir perdão a Deus porque pensamos naquilo, ou engodar, ou alimentar, daí dá o processo para a morte. O pecado é concebido, e como o Tiago fala aqui, após ser consumado, gera a morte. Então, não sei se nós fizemos claros e entendíveis, mas classificando assim, esse pecado que nós pensamos e não temos gerência sobre o que vem na nossa mente, esses pecados são os involuntários. Pecado por engano, pecado por ignorância, também são pecados involuntários ou que não são involuntários, porém Deus, ele... É óbvio que nós temos que pedir perdão, se arrepender de ter cometido ou pensado, mas esse Deus perdoa com mais facilidade. A causa punitiva é menor, pode ter alguma consequência, mas a consequência vai ser só dentro de nós mesmos, entendeu? Não ensinou, e assim se torna um pecadinho. Não, deixa eu falar. Infelizmente, eu falo por isso, porque a chamada é essa. Esses são os pecadinhos. E os pecadões, o pastor Paulo está falando aí com muito dinheiro, com muito... A Bíblia